Mateus capítulo 9, verso 1 diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, são perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitas o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor, glorificando a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Fechamos os nossos olhos, meus irmãos, agora diante do texto bíblico. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Nós lemos a tua palavra e sabemos a complexidade que se encontra em entendê-la profundamente. Mas nós cremos que nós a entendemos não pela nossa capacidade cognitiva, mas pelo poder do teu Santo Espírito. E é ao teu Espírito que nós clamamos, para que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração, e não nos permita sair daqui sem antes ouvir o Senhor falar. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui no livro de Mateus, e se nós lembrarmos bem, no nosso último sermão, no final do capítulo 8, nós vimos Mateus nos conduzir com uma certa clareza a certos níveis, de autoridade de Jesus, para que então nós pudéssemos contemplar um Jesus que é autoridade sobre todas as coisas. No final do capítulo 8, você pode, ainda com a sua Bíblia aberta, e eu peço que a mantenha assim, observar que Mateus nos expôs a realidade de um Jesus que é a autoridade acima das forças do mal, acima das forças espirituais. Nós vimos, meu irmão, no último sermão, um Cristo capaz de libertar os homens dos seus domínios, do domínio demoníaco desse século, exercendo de maneira completa, um poder que é absoluto sobre aquilo que ninguém de nós consegue controlar. Diante de tamanha autoridade que é Jesus Cristo, até mesmo Satanás e os seus demônios tremem. É o que nos lembra o final do capítulo 8 de Mateus. Mas nós percebemos ainda assim, mesmo que diante de uma realidade de autoridade tamanha ao ponto de até mesmo o inferno tremer as pernas, nós ainda continuamos ao mesmo tempo, de maneira paralela, observar corações endurecidos acerca de quem é esse mesmo Cristo autoritativo. Nós percebemos um povo que, ao invés de celebrar o poder de Deus através do seu Filho, o rejeita, o manda embora. Isso, meus irmãos, é profundamente revelador para nós, porque Jesus, é o que nos lembra o nosso último sermão, não é rejeitado porque é um Senhor sem poder. Jesus não sofre rejeição porque é um Deus sem autoridade. Ele é rejeitado porque nós percebemos no final do capítulo 8, a presença de Jesus sempre mexe com as estruturas das nossas vidas.
E foi assim com aquele povo. Jesus mexeu com a economia daquele lugar, com o sustento aparente, com aquilo que era o verdadeiro Deus nos seus corações, e por isso houve rejeição, porque Jesus nunca foi o Deus daquele povo. Mas quando nós adentramos ao capítulo 9, nós percebemos uma cena muito interessante, mas que nos apresenta ainda na mesma linha de pensamento do evangelista Mateus, o mesmo problema. Jesus não está apenas confrontando estruturas externas, coisas que nós vemos agora, ele confronta algo que muitas vezes é interno ao nosso coração. Jesus, no nosso texto dessa noite, e eu quero falar isso olhando nos teus olhos, Jesus quer confrontar o teu coração religioso nessa noite. Jesus vem para abalar as nossas estruturas, meus irmãos. Ele faz isso de maneira completa. Se antes ele foi rejeitado porque afetou determinado sistema econômico daquele lugar, daquela cidade, agora em um outro lugar, Jesus é questionado porque faz estremecer os sistemas teológicos, religiosos daqueles homens. Porque, meu irmão, quando Jesus olha para aquele paralítico, o paralítico da nossa história, e diz que os pecados daquele homem estão perdoados, Jesus não está apenas realizando um milagre diante de nós, mas está reivindicando o trono de Deus, o lugar de Deus. Jesus está dizendo para aqueles homens: eu sou Deus. E talvez, meu irmão, já seja aqui que o nosso texto nos expõe, porque os fariseus não tinham um problema com um Jesus que cura. Eles não tinham problemas com milagres acontecendo diante dos seus olhos. O grande problema dos fariseus é um Jesus que é Deus, que é capaz de perdoar pecados. Um Cristo que age sobre o corpo é, para nós, muitas vezes aceitável, mas um Cristo que passa a reivindicar um lugar de autoridade sobre o nosso coração e sobre a nossa alma. Esse Cristo incontrolável diante das nossas vidas, é um Cristo complexo demais para que nós possamos aceitar. Meus irmãos, essa não é uma realidade do tempo dos fariseus, dos saduceus. Essa é uma realidade do nosso tempo também. Esse é um dos grandes problemas da nossa fé contemporânea. Nós também queremos um Deus que é poderoso para fazer milagres, mas que até o momento em que esses milagres estão presos, estão limitados às coisas que nós vemos e sentimos. Afinal, a nossa própria percepção e emoção é a grande prisão do agir de Deus, porque se nós não fazemos assim, nós não o queremos. Se Ele não age de acordo com os meus arrepios, eu não quero esse Deus. Nós aceitamos um Jesus que é capaz de melhorar as nossas vidas, que é capaz de reorganizar as nossas emoções. Nós oramos e aceitamos isso. Um Jesus que é capaz de resolver as nossas crises, que atua de certa maneira como um líder social. Esse é o Jesus do nosso tempo, um Jesus líder ideológico, ativista, que promove de alguma forma um bem-estar social, certo tipo de justiça econômica. Mas quando esse mesmo Jesus confronta os nossos pecados, e você sabe muito bem disso,
Quando nós colocamos um Jesus como aquele que não só baliza os milagres que vemos, mas que adentra profundamente os nossos corações, ao ponto de nos expor à realidade de que nós somos pecadores efetivamente, e que nós precisamos mudar de vida, para que então Ele seja o nosso Deus. Esse Jesus que reivindica o trono do nosso coração, nós não queremos. Esse é um Jesus inconveniente demais para nós. Nós estamos, meus irmãos, imersos em uma espiritualidade um tanto materialista, e não um materialismo filosófico simplesmente, mas um materialismo bastante prático diante dos nossos olhos. Uma espiritualidade onde o agir de Deus é medido por aquilo que nós vemos, onde o ápice da atmosfera espiritual que uma igreja pode promover a respeito da presença de Deus é aquilo que nós somos capazes de sentir, onde o valor de Cristo está exatamente naquilo que Ele pode de alguma forma nos proporcionar, mas nos proporcionar aqui, porque nós queremos desfrutar desse Deus aqui, porque nós não queremos sofrer aqui, nós queremos que o céu seja essa vida, que esse seja já o nosso corpo glorificado. Mas Mateus, meu irmão, está nos conduzindo a enxergar algo muito maior aqui no texto. Jesus não é apenas uma autoridade sobre as forças demoníacas, como nós vimos. Ele não é apenas uma autoridade sobre o mundo espiritual externo a nós. Ele é uma autoridade sobre o maior mal de todos que nós podemos enfrentar: o pecado que nos distancia e nos condena diante do nosso Deus. E é esse Jesus que tem poder, meu irmão, para mudar aquilo que você é diante do Deus poderoso, para te fazer viver eternamente. É aqui, meu irmão, que o Evangelho nos encontra, porque o maior milagre não é a mudança das circunstâncias que nós vivemos, e como eu gostaria que todos os irmãos percebessem isso. Mateus vem nos mostrando essa realidade desde o começo do capítulo 8, nós não precisamos ser expostos, o que nós precisamos é crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não precisamos da mudança das circunstâncias das nossas vidas. O que verdadeiramente eu e você precisamos é da reconciliação com o nosso Deus. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas, meus irmãos, as demais coisas são as demais coisas, e essas coisas Deus acrescentará de acordo com a sua boa vontade. O maior milagre não é simplesmente os nossos corpos físicos restaurados. O milagre que Jesus quer fazer na sua e na minha vida é o milagre do perdão. E esse milagre, Ele é o único capaz de fazer. É o único capaz de fazer. Ele é o único capaz de nos perdoar. Então é diante do texto bíblico que eu quero te convidar a perceber uma autoridade capaz de perdoar os teus pecados. Nós estamos diante de uma autoridade capaz de perdoar os nossos pecados. E o nosso primeiro ponto nos aponta a realidade que é diante dessa autoridade que as nossas dores falam, mas que os nossos pecados gritam. Diante da autoridade de Jesus, as nossas dores falam, mas os nossos pecados gritam. Mateus, meu irmão, está nos conduzindo a perceber uma realidade que nós insistimos constantemente em ignorar. Nós estamos cercados
por uma dimensão espiritual, como nós vimos no final do capítulo 8, uma realidade na qual nós não vemos, mas que a partir dessa realidade todas as coisas são governadas. No capítulo 9, essa realidade não aparece apenas ao nosso redor, mas ela aparece diante de nós. Jesus está diante de nós, dentro das nossas próprias necessidades também. Afinal de contas, ele se depara com a necessidade daquele paralítico, ele confronta diretamente a realidade dele, mas não simplesmente a realidade da sua paralisia física, porque essa autoridade de Jesus, meu irmão, confronta diretamente aquilo que nós achamos que precisamos. Jesus nos mostra que aquilo que nós tanto queremos não é exatamente o que tanto precisamos. Diante de Jesus, meu irmão, é o que nos aponta Mateus, está um paralítico, um homem que não pode andar, que carrega um sofrimento visível a todos os olhos, uma necessidade incontestável. Se há alguém nessa cena aqui que precisa certamente de ajuda, pelo menos aos olhos humanos, é esse homem. Nós não estamos diante de um tempo que paralíticos têm nem bengalas eles podem usar, tem cadeiras de rodas automatizadas. Nós estamos num tempo que um homem como esse era constantemente carregado pelos outros, precisava de uma ajuda constante, não era independente de nenhuma forma. Diante dos nossos olhos, meus irmãos, nós podemos perceber no texto bíblico que se tem alguém que precisa de ajuda, certamente é esse homem paralítico. A sua condição de paralisia é um grito a todos nós. Todos nós podemos observar isso facilmente, é o que mais nos salta no texto de maneira primária. Mas quando Jesus olha para ele, meu irmão, Jesus não nos olha com os nossos olhos, porque ainda lá em 1 Samuel, Deus já havia nos mostrado que os homens veem aquilo que é externo, mas Deus é capaz de ver o coração. Jesus olha para ele, e o texto não nos apresenta um Cristo que reage como nós reagiríamos diante de um homem como esse. Alguém que simplesmente estende a mão para resolver um problema imediato. Jesus não é diante desse homem paralítico, mas um ajudante para carregá-lo. Jesus reage, meu irmão, àquilo que está diante apenas dos olhos de Deus, porque Jesus é Deus para ver. E ele vê mais fundo, ele vê aquilo que nós não conseguimos ver com nós mesmos, não conseguimos ver nem em nós mesmos. E aqui que o texto começa a trabalhar profundamente o nosso coração, meu irmão, porque Jesus não está apenas mostrando que existe uma realidade mais profunda diante de nós, ele está nos mostrando que essa realidade é a realidade que governa todas as coisas. A nossa relação com Deus é mais importante do que as nossas limitações físicas, que todas as dores que nós podemos sentir no nosso corpo. Isso nos confronta, meu irmão, porque para um coração moldado para o aqui e agora, para um materialismo religioso, nós podemos dizer assim: voltar a andar era tudo que esse homem precisava. Voltar a andar talvez seja tudo que você acha que precise. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Essas palavras, meus irmãos, não mostram que o nosso Senhor é insensível às nossas dores físicas. Não nos mostram que Jesus está completamente desconectado com aquilo que nós sentimos, com as nossas emoções. Essas palavras mostram que Ele faz aquilo que Ele provê, que Ele é o Deus soberano e não nós, que
que Ele sabe o que é melhor para a gente e não a gente sabe o que é melhor para a gente mesmo. Essas palavras revelam a autoridade do Senhor, revelam um Deus que enxerga aquilo que nós não enxergamos. Jesus, meu irmão, constantemente está corrigindo as nossas leituras superficiais da vida, e aquilo que Ele mostra aqui, aquilo que Ele nos mostra aqui é um princípio bastante claro. A restauração espiritual das nossas vidas tem primazia sobre qualquer necessidade circunstancial, porque sem restauração espiritual, as melhores bênçãos que podem cair nas nossas vidas se tornarão a maldição que nos levará para o inferno. Sem a paz com Deus, todo o nosso dinheiro, todo o nosso sucesso, todos os nossos filhos e família, esposas e maridos, todos nós caminharemos para o inferno. Porque as nossas dores, meus irmãos, físicas, elas são passageiras. Nós estamos numa igreja com muitas pessoas mais maduras, que convivem com dores constantes, mas que podem confirmar para nós que essas dores, elas mudam às vezes de lugar, e tem dia que Deus derrama graça que nós nem sentimos mais nada, e aí então elas voltam de novo. E esse é o ciclo natural das coisas. As nossas dores são passageiras, vêm e vão, ficam mais fortes e mais fracas, mas a nossa condição diante de Deus, meu irmão, é o que Jesus quer nos mostrar. A nossa condição diante do Pai, sem o Filho, sem Cristo, ela é eterna, ela não muda. Se Cristo não tivesse morrido, nós estaríamos eternamente perdidos, não haveria o que fazer, não haveria remédio para tomar. Pode tomar dipirona, ibuprofeno, o que for, nada poderia mudar a nossa realidade. Enquanto, meu irmão, o nosso coração insiste em viver a partir daquilo que é urgente aos nossos olhos, Jesus, é o que nos mostra o texto, age a partir do que é essencial. Isso não é ignorar a nossa dor, mas Ele se recusa, meu irmão, Jesus se recusa a permitir que a nossa dor esconda o nosso verdadeiro problema. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está permitindo que a paralisia daquele homem escondesse o verdadeiro problema do seu coração. Porque a dor, meus irmãos, pode gritar aos nossos ouvidos, mas são os nossos pecados que gritam a nossa verdadeira condição nos ouvidos do nosso Deus. E veja que o texto nos mostra ainda algo precioso. Jesus vê a fé daquele homem, é o que nos diz o texto, e que não foi apenas a dor que o levou até Cristo, mas foi a fé. O texto deixa bastante claro isso. E as Escrituras nos ensinam, meu irmão, que essa fé não pode nascer de nós mesmos. A fé é uma obra do nosso Senhor. Você há de lembrar comigo de Efésios capítulo 2, verso 8, quando Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto é o que? Dom de Deus. O que nos mostra, meus irmãos, que até o movimento daquele homem em direção a Jesus não é um movimento autônomo. O que nos mostra que aquilo que te trouxe nessa noite aqui, diante de Deus e da sua casa, na comunhão dos santos, não foi só a sua vontade, não foi só as suas dores, por maiores que elas sejam. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. O que te faz crer nesse Deus não é a bondade, porque não existe bondade em nenhum de nós, não em nós mesmos, mas a nossa fé é um dom de Deus. É Deus nos atraindo para a sua presença,
É Deus colocando em nós algo que vai necessariamente nos levar até Ele. Mas entenda, meu irmão, essa fé que nós temos e que Ele mesmo nos dá, não é algo que controla o nosso Senhor. Isso precisa ficar bastante claro na sua mente nessa noite. A sua fé não tem poder para controlar Deus. Essa fé do paralítico aqui no texto o submete à vontade de Jesus. A fé verdadeira é aquela que é submetida não ao que nós queremos, mas ao Deus que nós servimos. Porque, meu irmão, muitas vezes nós chegamos até Cristo esperando que Cristo resolva aquilo que nós sentimos, mas a resposta de Jesus, que muitas vezes eu e você interpretamos com silêncio, na verdade não é um silêncio, é Jesus respondendo, tratando aquilo que realmente nós somos. Jesus dizendo para mim e para você que o que nós mais precisamos é dele mesmo. Ele não responde a nossa fé, meu irmão, com um alívio momentâneo. Jesus não é mais um homem para carregar aquele homem parado. Jesus responde a nossa fé com redenção eterna. Jesus não começa pela cura do corpo, ele começa pelo perdão da alma, é o que nos expõe o texto. E talvez aqui nós podemos nos questionar e nos perguntar: quando é, meu irmão, que nós vamos verdadeiramente amadurecer espiritualmente? Eu lia esse texto, estudava e me fazia essa pergunta: quando eu vou amadurecer finalmente espiritualmente? Quando eu vou perceber que Jesus não é um solucionador de problemas circunstanciais da minha vida? Que Jesus não é mais um recurso espiritual para que a minha vida possa se ajustar? Quando nós vamos amadurecer espiritualmente para entender que Jesus é o Salvador das nossas vidas? E quando, meu irmão, nós reduzimos Cristo àquele que apenas resolve as nossas dores, nós perdemos a profundidade do valor do Evangelho. Porque a maior obra de Cristo não é a cura das nossas dores terrenas, meu irmão. A maior obra de Cristo não é acalmar as nossas tempestades. A maior obra de Cristo não é nem mesmo expulsar os demônios que nos atormentam. A maior obra de Cristo é perdoar os nossos pecados e, a partir desse perdão, restaurar o nosso relacionamento com Deus. A maior obra de Cristo é nos fazer viver eternamente com o Pai. E isso só Ele pode fazer. Porque, meus irmãos, se temos a Cristo, nós certamente temos tudo aquilo que nós realmente precisamos. O que nos leva a perceber que diante dessa autoridade, um coração entendido, mas não rendido, permanecerá eternamente endurecido. E esse é o nosso segundo ponto. Um coração entendido, mas não rendido, permanecerá eternamente endurecido. O texto, meus irmãos, você pode observar comigo, nos leva para dentro do coração de outros personagens a partir daqui. Nós estamos diante dos escribas, homens que conheciam a lei, que dominavam a teologia, que ao ouvirem Jesus dizer estão perdoados os teus pecados, reagem imediatamente a essas falas de Jesus. Esses homens interpretam, concluem e dizem, diante de uma boa exegese daquilo que Jesus diz, ainda que de maneira interna, é o que nos aponta o texto: este é blasfemo. Esse aí não está falando o que Deus quer, não. E eu quero que você perceba algo importante. O problema dos escribas, meus irmãos, não era a falta de entendimento teológico. O problema dos escribas não era a falta de conhecimento bíblico.
Esses são homens que sabiam que somente Deus pode perdoar os pecados. Pelo contrário, eles estão agindo conforme entendem. Quem pode perdoar pecados? Por acaso Moisés? Por acaso um dos profetas? Não. O único que pode perdoar os pecados é Deus, e eles estão corretos a esse respeito. Eles entenderam exatamente aquilo que Jesus estava dizendo e então reagem à verdade. A estrutura, meus irmãos, teológica desses homens não estava completamente errada diante de Jesus, mas ainda assim eles estavam errados diante de Deus. E talvez aqui esteja o peso desse trecho, porque o problema nunca foi conhecimento, o problema sempre foi rendição do coração. Isso é muito sério, meus irmãos, porque isso nos mostra que é possível entender a verdade e ainda assim rejeitar Cristo como o Senhor dela. É possível, meu irmão, ter uma teologia correta, mas ainda assim manter um coração endurecido a respeito de Jesus. É possível ser um reformado de mente e não um regenerado de coração. Isso deve nos confrontar profundamente, meus irmãos, porque nos coloca muito mais próximos dos escribas. Nós achamos que nessa história nós somos o tempo todo os paralíticos com fé que creem em Jesus verdadeiramente. Mas às vezes nós somos como escribas, e é difícil demais para nós admitir isso. Nós ouvimos sermões, nós estudamos as Escrituras, nós sabemos responder a teologias, a perguntas teológicas, mas isso não significa necessariamente que nós temos uma vida rendida à autoridade de Jesus. Isso significa dizer que você pode ser um presbítero dessa igreja, que você pode ser um diácono dessa igreja, que você pode pertencer a alguma equipe de trabalho, ser professor, pode estar em algum cargo de liderança. É possível que você esteja, mas que talvez a verdade do seu coração seja que você ainda continua sendo o Senhor da sua vida. É possível que você já me ouça há algum tempo. É possível que você tenha nascido na quarta igreja, mas o seu coração ainda está endurecido a respeito de quem verdadeiramente é Jesus. O texto, meu irmão, aprofunda ainda mais essa realidade, quando ele nos mostra que os escribas não falam em voz alta. Isso é muito interessante. Os escribas não dizem em alto e bom som para Jesus ouvir: olha, você é um blasfemo. O texto aponta para a realidade de pessoas como qualquer um de nós, que estão em silêncio, ouvindo o pastor pregar todos os domingos, mas que ainda assim no seu coração não reconhecem a Jesus, não professam com a boca, mas o seu coração gritam em rejeição a esse Senhor. Jesus responde ao pensamento desses homens: porque pensais mal em vosso coração? Isso nos mostra, meus irmãos, quem está diante de nós, quem está diante desses escribas. Jesus não apenas ouve as palavras, e eu quero que você saia dessa noite aqui com isso na sua cabeça. Jesus não apenas ouve as palavras que você canta com a equipe de louvor aqui. Jesus não apenas ouve as orações que você faz aqui na igreja, como se fosse um super crente. Jesus não apenas ouve aquilo que você diz e demonstra para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Jesus sabe muito bem que isso é uma mentira do seu coração. Ele é aquele que no Salmo 139, Davi vai nos lembrar que é capaz de conhecer as palavras quando elas ainda nem chegaram às nossas bocas.
Ele é aquele que nos conhece profundamente. Ele é aquele que sabe, porque Ele é alguém capaz de sondar, de cavar profundamente em conhecimento profundo de quem nós somos verdadeiramente. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o problema desses homens não está na superfície, está numa camada mais profunda. Eles estavam diante de Deus e ainda assim não eram capazes de reconhecê-lo. Eles estavam diante do Filho e ainda assim o chamaram de blasfemo em seus corações. Isso nos confronta, meus irmãos, porque a dureza do nosso coração, ela nem sempre é barulhenta, ela nem sempre é perceptível. Muitas vezes o nosso coração é duro silenciosamente, internamente, disfarçado de um bom crente, disfarçado de uma religiosidade piedosa. O Salmo 14 nos lembra de uma realidade que nós precisamos temer em nós. Como eu temo diante desse salmo, ele diz que o insensato não diz com seus lábios, ele diz no seu coração, não a Deus. Eu e você deveríamos olhar para dentro de nós e nos questionar: será que o meu coração está gritando nessa noite que não existe Deus, ainda que os meus lábios estejam confessando Ele? Nós podemos, meus irmãos, estar no lugar certo, ouvindo a verdade, e ainda assim sermos resistentes a Deus por dentro. E por isso que Jesus não entra num debate teológico com os escribas. Jesus vai direto ao seu coração, ao cerne da questão da sua alma. Jesus diz: por que pensais mal? Porque no fundo o problema não era o que eles estavam dizendo, eram aquilo que eles estavam protegendo dentro de si, as torres de Babel do seu coração. Eles não queriam perder o controle, assim como aquele povo não quis perder o controle diante da falta dos seus porcos. Os escribas não querem perder o controle da sua religião. Eles não querem reconhecer que há uma autoridade suprema sobre eles. Não querem curvar os seus joelhos. Isso nos leva, meu irmão, à verdade central desse ponto aqui, desse segundo ponto. O maior obstáculo nas nossas vidas não é a nossa dor, é o nosso coração endurecido. É a torre de Babel que nós já estamos construindo há tanto tempo, que nós nem sabemos mais quando nós começamos a construí-la. Mas ela se tornou o projeto da nossa vida. Ela se tornou aquilo que nós mais queremos. Ela se tornou o nosso próprio Deus. E aí então Deus manda a paralisia. Aí então Deus manda as línguas distintas, para que o nosso coração, para que a nossa vida entre em confusão, para que então nós possamos perceber a dureza na qual nós nos encontramos, a guerra que nós estamos travando contra Deus, enquanto os nossos lábios continuam a louvá-lo. Veja, meu irmão, que há um contraste nesse texto. O paralítico não podia andar, mas foi levado até Jesus. Agora nós estamos diante de escribas que podiam andar, mas estavam espiritualmente paralisados diante de Jesus. Há alguém preso a uma realidade física do corpo, mas há outros presos a uma realidade profunda do coração. Aqui, meus irmãos, o texto está nos chamando a dizer
a perceber que não basta que nós compreendamos corretamente a nossa fé de maneira racional, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, meu irmão. E nascer de novo, como já dizia Nicodemos, é impossível para nós. Como nós vamos poder voltar ao ventre da nossa mãe? Nascer de novo é algo que eu e você não podemos fazer. Mas nós estamos diante de uma autoridade que pode nos fazer nascer de novo. Jesus pode nos fazer nascer de novo. Em último lugar, meus irmãos, diante dessa autoridade, o que se vê aponta para o que realmente importa. O texto já nos confrontou aqui com a nossa tendência de valorizar aquilo que é visível, já nos expôs ao nosso coração endurecido, mas agora Jesus nos conduz a um ponto mais decisivo. Ele faz uma pergunta que revela a grande lógica do texto. Perceba comigo no texto bíblico que diz: pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Perceba o que está acontecendo diante de nós, meus irmãos. Dizer os teus pecados estão perdoados não pode ser verificado pelas nossas emoções, não pode ser verificado pelos nossos olhos, não pode ser verificado pelas nossas mãos. É algo invisível, é algo muito mais profundo, é algo muito mais existencial, é algo de valor eterno e não passageiro. Mas dizer levanta-te e anda é algo que nós podemos ver, é algo que nós podemos constatar, é algo que nós podemos olhar e celebrar, porque é uma grande bênção. E é exatamente aqui que Jesus estabelece uma relação entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Jesus, meu irmão, não está simplesmente comparando graus de dificuldades em relação aos acontecimentos. Jesus está nos revelando aquilo que é prioridade para Deus. Ele está nos ensinando que aquilo que não pode ser visto é, na verdade, aquilo que mais importa. Então Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar. Aí ele olha para o paralítico e diz: levanta-te. E aí então o texto nos diz que o homem se levanta. O milagre acontece diante de todos os olhos. Mas aqui nós precisamos ter clareza, porque a cura aqui não é o centro do que Jesus está fazendo. A cura é um sinal. A cura não é um fim em si mesmo, mas é uma evidência de quem é Jesus. Jesus, meu irmão, realiza aquilo que pode ser visto para confirmar a verdade daquilo que não pode ser visto diante dos nossos olhos. Jesus cura o corpo para mostrar a todos aqueles homens que estavam ali, aquela multidão, e a todos nós que estamos aqui, que Ele não tem somente autoridade sobre o corpo, mas Ele tem autoridade sobre a alma. Jesus levanta o homem diante dos olhos da multidão, para provar que Ele tem poder diante de Deus, para perdoar os nossos pecados. E quando Jesus se apresenta, meus irmãos, com o termo Filho do Homem, o que nos aponta o texto, Ele está diante daqueles homens reivindicando uma autoridade verotestamentária, uma autoridade de Deus, um domínio eterno sobre a existência, a posição daquele que reina e é capaz de julgar os homens a respeito de todas as coisas. Jesus está dizendo: eu não apenas te curo, e eu quero dizer isso para você nessa noite. Jesus está nos dizendo nessa noite que Ele não é apenas capaz de nos curar dos nossos dilemas. Ele tem um poder supremo e absoluto
para fazer algo que nós jamais poderíamos fazer, algo muito maior do que os nossos problemas. Ele tem uma autoridade para trazer de volta o nosso relacionamento com o Pai. Isso muda tudo, meu irmão. Porque se Jesus pode perdoar os nossos pecados, então Ele tem autoridade sobre aquilo que nos condena, não por um período nas nossas vidas. Porque as nossas dores, os nossos problemas, os nossos dilemas, quando a morte enfim chegar, eles se vão também. Mas o nosso problema de relacionamento com Deus em relação aos nossos pecados é algo eterno. Mas Jesus está nos mostrando que Ele é aquele que vai eternamente curar esse problema. Ele é aquele capaz de lidar com a raiz das nossas questões. Mas eu quero que, diante do texto, você perceba que o nosso coração constantemente foge da verdadeira realidade em que vivemos. Nós olhamos para cenas como essa, em que Mateus nos expõe, e o que nos impressiona é um milagre. O que nos impressiona é um paralítico voltar a andar. Nós vemos o homem andando e achamos que o fato de nós trazermos alguém necessitado aqui e então Jesus curá-lo fisicamente no nosso meio é algo extraordinariamente importante, supremamente principal. Quantos evangelicais por aí afora desejam mais as curas que Deus pode providenciar do que o próprio Deus? Quantos de nós vivemos diante de um Jesus que nós insistimos em fazer aquilo que queremos, mas que nós pouco nos importamos em fazer aquilo que Ele quer? Isso revela, meus irmãos, o quanto ainda nós estamos moldados pela mentalidade do nosso tempo, pelo nosso secularismo, pelo nosso materialismo, onde aquilo que se vê ganha mais valor daquilo que é eterno. É mais importante para nós aquilo que conquistamos aqui do que aquilo que Cristo conquistou para cada um de nós eternamente. E é por isso que nós pecamos, meu irmão. Sabe por que eu e você pecamos? Porque quando nós pecamos, nós gritamos aos ouvidos de Deus que nós amamos mais o Senhor desse século do que o próprio Deus que é eterno. Nós amamos mais a satisfação da nossa carne, daquilo que é nos oferecido através de Cristo eternamente. É por isso que eu e você pecamos. Mas o texto bíblico nos chama a olhar, meu irmão, para além, a perceber que o maior milagre não foi esse homem andar. O maior milagre de Cristo é nos perdoar, porque até mesmo andar é temporário. Pode vir uma doença e nos tirar. O nosso corpo vai voltar ao pó um dia, mas o perdão que Cristo conquista é eterno. É eterno. Quantas vezes, meus irmãos, a nossa religiosidade para no milagre? Quantas vezes a nossa fé para naquilo que os nossos olhos podem ver? Quando a palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado para nós. Quantas vezes, meu irmão, eu e você buscamos aquilo que o nosso Senhor pode nos oferecer, mas não aquilo que Ele verdadeiramente veio nos dar. Diante dessa autoridade, meus irmãos, o que se vê não é o fim da nossa fé, e nós precisamos amadurecer a esse respeito. O que nós vemos não é o fim da nossa fé, é apenas um sinal. Não é o que nós temos de principal, é o caminho. Os milagres que nós podemos contemplar
não são o destino final dos nossos corações. Os milagres são uma seta para os imaturos. É o que nos aponta a realidade bíblica. Milagres são setas para imaturos na fé. Porque são imaturos na fé que vivem em busca do milagre e não percebem que o maior milagre já foi oferecido ali, na cruz do Calvário. Imaturos na fé que só pensam na vida que podem possuir nas suas mãos e são incapazes de olhar para além do que os olhos podem ver. Porque diante dessa autoridade, o que nós vemos aqui, meu irmão, só aponta para aquilo que realmente importa: Cristo Jesus. E eu quero te dizer que quando Jesus olha para aquele homem e diz que os seus pecados estão perdoados, Ele não está apenas resolvendo a sua situação momentânea, Ele está apontando diretamente para a cruz do Calvário. Porque, meu irmão, perdão não é a realidade de um Deus que ignora o que nós somos e fazemos, que ignora os nossos pecados. Perdão não é Deus passando por cima das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas paralisias. Perdão é algo precioso, é algo que custa e custou a vida de Deus, do seu Filho, de Jesus. Jesus está nos mostrando que Ele mesmo está comprometido a pagar os nossos preços, pagar o preço. A pagar esse preço do perdão. Quando Jesus olha no olho daquele homem, Ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Ele está dizendo: olha, a tua fé, a fé que o Espírito colocou no seu coração, a fé que eu mesmo, como Deus, coloquei no teu coração, aponta para a realidade de que eu vou pagar esse custo, que eu vou sofrer a dor da tua paralisia, que eu vou sofrer a consequência dos teus pecados. E isso, meu irmão, deveria ser aquilo que nós temos de mais precioso no nosso coração. Quando pensamos na autoridade de Jesus para perdoar os nossos pecados, meu irmão, nós não devemos pensar apenas no poder das suas palavras, mas no poder do seu sacrifício também. Porque Ele pode dizer: estás perdoado, porque Ele mesmo irá carregar os nossos pecados, e por isso Ele é o único capaz e com autoridade suficiente para assim dizer. Na cruz, Cristo assume, meu irmão, as nossas culpas. Na cruz, Cristo sofre o que era nosso. Na cruz, Ele paga aquilo que nós jamais poderíamos pagar. Eu encerro meu sermão nessa noite dizendo: isso é verdadeiramente tudo o que você precisa. Fechemos os nossos olhos. Oremos ao Senhor.